Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Olha só, hoje a nossa conversa, um monólogo, como de costume, vai ser aquela mensagem de otimismo para você que anda meio chateado, abatido, sem vontade de cantar aquela bela canção. Vou te mandar essa mensagem hoje aqui, eu acredito que você vai se sentir um pouco mais esperançoso, porque quando eu refleti a respeito dela, eu confesso que me senti um tanto quanto mais esperançoso. Olha só, pessoal, na minha concepção de vida, eu me considero uma pessoa super otimista. Quando eu vejo um copo pela metade, um copo esses que a gente utiliza para tomar água, quando eu vejo um copo pela metade com água, eu prefiro considerar, sempre eu tenho essa perspectiva, de perceber essa realidade como se fosse um copo quase cheio de água e não um copo quase vazio, como algumas pessoas preferem, um tanto quanto pessimistas, E essa reflexão de hoje, ela vem ao cabo de uma conversa que eu estava tendo na data de antes de ontem. Antes de ontem eu estava conversando com um amigo e essa conversa me provocou uma reflexão sem precedentes. Nunca tinha parado para pensar em que pese eu tenha essa fé de que as coisas vão melhorar. Eu nunca tinha parado para pensar o quanto elas podem melhorar. Vejam bem, o momento é de dificuldade para todo mundo. Acabamos de sair aí de uma crise global, onde essa crise afetou, eu acho que 90% da população, se não mais. E o moral de muitas pessoas estão baixas, O moral está muito baixo para algumas pessoas. E é natural a gente ficar diante de uma situação como essa, um tanto quanto desanimados, Mas a gente não pode, a gente precisa levantar, sacudir a poeira, levantar a cabeça, dar a volta por cima, porque é possível. E é para isso, e é por isso que eu vim hoje aqui, para a gente participar, por enquanto, desse monólogo, onde só eu falo, não tem ninguém ouvindo além de mim, Mas daqui a pouco você vai ouvir essa mensagem, e eu acredito que tudo vai dar certo. Olha só, a conversa que eu estava tendo com meu amigo era a respeito das considerações a respeito desse mundo, das questões mais filosóficas que nos envolve, a respeito de onde viemos, para onde vamos, quem somos, essas questões mais ou menos, E olha só, um dos assuntos foi a nossa dificuldade, como cidadãos, aqui do território brasileiro, somos brasileiros, a dificuldade que muitas vezes é ser um cidadão daqui, morador aqui do Brasil. E aí ele acabou fazendo uma comparação lá para o povo de Israel, os judeus. Aqui sem entrar na linha religiosa, mas ele comentando ali a respeito do quanto os judeus são prósperos, aquela história que todo mundo já sabe. E aí ele falando de uma força que rege aquela nação. Por ela ser especial, ela é tão próspera. Eu desacredito, eu discordo disso com todo respeito, o meu amigo, não vou falar aqui o nome para não expor, mas é um grande amigo, e ele pensa assim: eu respeito, mas discordo. Por quê? Eu acredito que toda nação, ela tem condições, ela reúne condições de ser próspera. Por exemplo, um dos pressupostos para você ser próspero é a longevidade do teu país. Quando a gente olha para Israel, é uma nação que a gente não pode deixar de considerar que é uma nação milenar, assim como outras, como Japão, China, Hungria, a Áustria, França, Portugal. Todos esses países a gente não pode negar que eles têm um nível de prosperidade muito além do que a gente conhece aqui no Brasil. Mas a gente não pode deixar de considerar, no caso concreto, que parte da prosperidade deles veio em decorrência do tempo, da experiência que eles foram tendo ao longo do tempo. São todas as nações que eu citei aqui, se não milenares, mas centenárias. Então, esse é um dos principais pressupostos para que uma nação seja próspera.
tempo, a longevidade, a idade que ela tem. Quando a gente vai olhar para o Brasil é um país relativamente novo. Então não dá para comparar, em certa, guardando as devidas proporções, não dá para comparar com, por exemplo, a história do Japão, da China, a história de Israel, a história da França, que são histórias multicentenárias, milenares. O Brasil é um país que deixou agora, acho que está deixando de ser um embrião para se tornar um feto. Para quem não lembra, a gente teve a nossa proclamação da República no ano de 1889, para quem não lembra. Então, como nação soberana, a gente é relativamente novo. 1889 foi a nossa proclamação da República, a gente se tornou independente. Não, independente pouco antes, mas depois a gente começou a andar com as próprias pernas. E a partir desse período, se a gente for olhar aqui um pouco bem próximo disso, 1888, a gente teve a abolição da escravatura, né, da escravidão no Brasil. A gente vai ver a história do Brasil. É o último país da América Latina, um dos últimos do mundo a abolir a escravidão. Então você vai ver a nossa história como Brasil, a história como nação, é uma história relativamente nova. O Ronaldo, eu acredito muito no Brasil, eu acredito muito que as coisas vão dar certo. Eu faço uma ressalva aqui, infelizmente, eu não vou estar aqui para provar desses progressos, desse progresso que vai existir daqui a 100 anos, daqui a 150 anos, talvez nem os meus filhos estejam para comprovar desse progresso que vai existir aqui nessa terra, né? Infelizmente eu não vou estar, mas os nossos posteriores, a nossa posteridade estará para comprovar, né? Para usufruir dos frutos que a gente plantou, os nossos pais plantaram, os nossos avós plantaram. Então eles vão colher o melhor que essa terra aqui vai dar. Olha só. Então, como eu estava dizendo, o nosso país é um país relativamente novo. Até um tempo atrás a gente escravizava pessoas. Eu seria um escravo alguns anos atrás, né? Há 134 anos atrás. Olha aí, ó. Há 134 anos atrás, eu seria um escravo. Se bem que eu ainda sou, né, meio que escravo. É claro que metaforicamente falando, né, pessoal? Vocês entendem. Então, olha só. Até menos de 150 anos, a gente ainda era um país escravocrata. Até menos de 150 anos, a gente ainda era cria de Portugal. Então vocês estão vendo que as coisas acontecem e as coisas vão acontecer, mas não tem milagre. Não tem milagre, as coisas vão acontecer, mas precisam de um tempo. Daqui a 100, 150 anos, o Brasil vai ser um país irreconhecível. E digo isso por um detalhe em particular. Quando você vai olhar o nível de produção de grãos do Brasil, a agricultura do Brasil, ela hoje alimenta cerca de um pouco menos de 2 bilhões de pessoas no mundo. Olha só, a gente está falando de 1/4 do planeta. Então a gente divide o planeta em 4, o país alimenta uma dessas partes, o Brasil alimenta uma dessas partes. Você sabe o que é isso? Isso significa que o Brasil ele não tem como deixar de ser considerado, daqui a alguns anos, a maior potência do planeta, em termos de alimentação, porque ela vai ser o celeiro do mundo. Ela vai ser aqui que todas as pessoas vão buscar os seus subterfúgios de alimentação. Para quem não sabe, o Brasil ele tem a maior área agricultável do planeta. Isso para você talvez não seja muito, mas quando fala, por exemplo, de infraestrutura, em termos de tecnologia para aplicação, né, para desenvolvimento dessa cultura, da cultura agrícola, quando você vai ver os nossos equipamentos, os equipamentos brasileiros, a nossa tecnologia, é uma das maiores do mundo, se não for a maior do mundo. Então, em poucos anos, inevitavelmente, isso a gente vai ver. O Brasil ele vai ser uma superpotência em termos de fornecimento de alimento para o mundo. E isso é um motivo para a gente se alegrar, é um motivo para a gente falar assim, ó, nossa, tudo vai dar certo.
Então, às vezes a gente fica meio ensimesmado, a gente fica meio cabisbaixo, né, triste. Mas a gente não deve ficar assim, porque os tempos vindouros são tempos de glórias para nós brasileiros, né? Eu digo aqui, né, de maneira geral, talvez não sejamos nós, mas os nossos filhos, mas eles nos representarão, evidentemente. Então, olha só, pra gente às vezes que fica meio cabisbaixo, a gente precisa tirar essa ideia. Por quê? Porque a gente é mais que vencedor. Tá escrito lá, né? Para quem gosta da Bíblia, eu gosto muito de ler a Bíblia, estudo bastante desde mais tenra idade. Você até essa questão, existe uma pontuação na história da humanidade onde a gente pode encontrar inclusive uma referência. Para quem não lembra, o Egito foi um celeiro, né, principalmente para o povo de Israel e para as circunvizinhanças ali, naqueles tempos, tempo do Antigo Testamento. O Egito, através de uma profecia de Daniel, profecia não, um sonho revelado, né? Eles estocaram alimento, e quando todo mundo estava despreparado em tempos de seca, em tempos, né, de aridez, em que não havia comida, somente no Egito havia abundância. E o povo lá, todo mundo prosperava, e o resto das circunvizinhanças ali do mundo, todo mundo passando fome, passando dificuldade. E o Egito foi que supriu a necessidade de boa parte dos países circunvizinhos. Eu acredito que vai acontecer isso no futuro com o Brasil, onde não precisa necessariamente a população, né, mundial estar passando por miséria, por fome, para se socorrer de nós, mas que a gente vai ter as opções que o mundo precisa. Enquanto, né, cada país tem a sua agricultura local, o Brasil vai ter condições de produzir tudo que o mundo precisa. E é nisso que eu me apoio, é nisso que eu tenho a perspectiva de mundos, de dias melhores. E é essa mensagem que eu queria trazer para você. Tá bom? Então, se você estava triste, sem vontade de cantar uma bela canção, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Tá bom? Um abraço, obrigado por me ouvir e até a próxima.